Você já se perguntou como fazem para descobrir petróleo em lugares tão inóspitos, no meio de um deserto, no fundo do oceano? E quem são os principais responsáveis por descobrir esse petróleo? Pois eu já te digo, esses profissionais são geólogos e eles atuam numa área da indústria petrolífera chamada exploração de petróleo. Vem comigo que vamos ver isso neste vídeo. Meu nome é Romero Meireles, sou geógrafo e geólogo. Bem-vindos ao Geomante, um canal que discutimos geologia, geopolítica e tudo sobre o mundo do petróleo e gás. Aproveite para deixar a sua curtida e compartilhar esse vídeo com quem você acha que também se interessa por esses temas. Sejam bem-vindos. O geólogo na indústria de petróleo trabalha principalmente no ramo da exploração de petróleo. E dentro desse ramo, existem várias áreas de atuação para o geólogo, junto com outros profissionais, como os geofísicos e os engenheiros de petróleo. O geólogo ele atua na geologia econômica, na geofísica, na interpretação, no acompanhamento de poço, na petrofísica, na bioestratigrafia, no laboratório de geologia, onde ele faz análises sedimentológicas e petrográficas, além de fazer também parte da avaliação de reservatório junto aos engenheiros de reservatório. Os geólogos atuam desde o começo da etapa de exploração. E aqui no Brasil, para entendermos melhor como ocorre essa atuação, é importante entender qual que é o modelo de EIP. Aqui nós temos o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, que é presidido pelo Ministério de Minas e Energia. Esse conselho é quem define e autoriza as áreas que vão ser ofertadas para leilão, ou seja, aquelas áreas que o Estado ou a União vai colocar à disposição de empresas para que essas empresas se comprometam a explorar e a tentar descobrir uma jazida petrolífera. E existe também a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Este é um órgão regulatório que organiza e executa esses leilões e ele regula e fiscaliza as atividades de EIP no Brasil. Os geólogos atuam tanto nesses órgãos regulatórios quanto nas empresas privadas, municiando de informações sobre geologia econômica para o staff da empresa tentar descobrir qual a melhor área que eles vão tentar angariar no leilão. Então as empresas vão municiadas sim de informações fornecidas por seus geólogos que já estudaram previamente as áreas e vão ao leilão comprar as melhores áreas para tentar descobrir um novo campo de petróleo. Uma das áreas de atuação mais clássica do geólogo nesse mercado de petróleo e gás é a área de mapeamento de campo, principalmente aquele geólogo que vai trabalhar em bacias sedimentares terrestres. Isso consiste em uma série de levantamentos, de aquisições, para tentar mapear, fazer um mapeamento das possíveis jazidas, mapear estruturas onde pode haver um reservatório de hidrocarbonetos. A etapa de levantamento geofísico consiste em diversas subetapas e o geólogo participa ativamente de todas elas. Tem a parte da definição do método, onde vão se definir quais os métodos geofísicos vão ser empregados, como por exemplo, gravimetria, magnetometria e a sísmica. A parte de planejamento da aquisição, onde é definido, é mapeado qual vai ser a área que vai ser levantada, quais são os objetivos escondidos que se espera imagiar com o levantamento. A parte de autorização da aquisição, junto à ANP, junto aos órgãos reguladores. A obtenção de licenças ambientais junto ao IBAMA e outros órgãos ambientais, a aquisição geofísica em si, seja numa equipe de levantamento geofísico em terra ou numa equipe a bordo de um barco, de uma embarcação de levantamento sísmico. Tem a parte de processamento sísmico, onde se trabalham com programas, com algoritmos para chegar àquelas imagens, e o registro e entrega dos dados à ANP e a confecção, a manutenção, a curadoria do banco de dados sísmicos na empresa em que esse geólogo trabalha. Então, a geofísica ela busca utilizar métodos potenciais, elétricos e acústicos para obter imagens do subsolo através das propriedades físicas das rochas e dos fluidos, como água, petróleo e gás. O geólogo pode atuar juntamente com geofísicos de formação em várias etapas.
Na preparação da aquisição sísmica, o geólogo ajuda a mapear os principais alvos a serem imagiados, a serem investigados. E no processamento sísmico, trabalha junto aos geofísicos para utilizar algoritmos que vão transformar os sinais captados no levantamento em imagens que representam a geologia do local. Na interpretação geológica e geofísica, trabalham interpretando dados geofísicos e geológicos, concatenando informações e elaborando mapas e diagramas para identificar os locais mais prováveis onde pode haver acumulação de hidrocarbonetos. Além disso, os intérpretes elaboram modelos geológicos, que contam a história geológica regional, apontando a sucessão de ambientes deposicionais que permitiram a formação e acumulação desses hidrocarbonetos. Na etapa de interpretação sísmica, o geólogo realiza algumas atividades bem particulares, como por exemplo a amarração de poço. O que consiste isso? O geólogo tem a sísmica. A sísmica é um dado que está em tempo. O eixo Y de uma sísmica, ele está em tempo, ele não está em metros ou em quilômetros. E o poço está em metros, o poço foi perfurado, um projeto de engenharia. O poço está em metros. Então o geólogo tem que fazer a amarração do poço com a sísmica, para ele poder comparar e interpretar as litologias do poço perfurado com aquilo que ele está interpretando na sísmica. Nesse processo existe a conversão tempo-profundidade também. A conversão tempo-profundidade é você pegar uma sísmica que está em tempo e transformar ela através de um processamento em um dado em profundidade. Aí a partir daí o geólogo vai começar a ver aquela sísmica em profundidade. Fazer a amarração do poço é um processo um pouco delicado. Ele precisa de ter um perfil sônico do poço. Quando o poço foi perfurado, é descida uma ferramenta que faz a leitura sônica. Então ele emite ondas sonoras, ondas acústicas nas formações rochosas e recebe. Então ele tem ali a medida quanto tempo leva para esse som ir e voltar. A sísmica ela significa mais ou menos isso mesmo, né? É a informação de quanto tempo uma onda acústica levou para descer e para voltar. Quando eu pego aquele perfil sônico no poço e eu sei aquela curva, cada pedacinho dela em profundidade onde ela estava, eu consigo casar alguns picos, alguns pontos bem específicos daquela curva sônica com a sísmica. Quando eu faço esse casamento, então eu consigo fazer a amarração do poço na sísmica. Essa é uma etapa necessária para depois poder fazer a conversão da sísmica para a profundidade. Os geólogos geofísicos também trabalham aqui fazendo a extração de atributos, ou seja, eles conseguem extrair diversos atributos do dado sísmico, uma infinidade de dados, processamentos cada vez mais avançados, permitindo aí os geólogos trabalharem com muitos dados de atributos. Então ele faz ali o trabalho da sismoestratigrafia, né? Onde ele faz as interpretações estratigráficas sobre os dados sísmicos, interpretando sismofaces. Então, basicamente, são algumas das etapas que o geólogo trabalha na parte de interpretação sísmica. A correlação de poços é a atividade que o geólogo exerce estudando dados petrofísicos, os perfis petrofísicos, que são dados sobre as propriedades físicas das rochas, e fazer a comparação desses dados entre vários poços, além dos dados petrofísicos como gamma ray, neutrão, perfil fotoelétrico, resistividade, perfil sônico. Os geólogos também estudam as amostras de calha, que são amostras de rocha triturada que vieram dos poços perfurados. Também estudam os testemunhos, que são grandes pedaços de rocha inteira que a broca de perfuração traz e é levado para o laboratório de geologia para poder fazer diversos estudos petrográficos, inclusive, como extrair plugs dentro daquela rocha, para esses geólogos poderem fazer os estudos, o que aquela rocha tem e quais são as propriedades daquela rocha. E também são feitos os estudos bioestratigráficos, que é identificar
fósseis que vão permitir uma correlação ali no tempo entre esses dados. Então, analisando todo esse conjunto de dados entre poços diferentes e colocando isso no mapeamento com a sísmica, fazendo a correlação entre esses dados de poços, os geólogos fazem diversos modelos preditivos para tentar descobrir aonde vai encontrar novas jazidas petrolíferas. Depois que os geólogos fazem o estudo junto dos geofísicos e elaboram um mapa e dizem aonde eles acreditam tem o maior potencial para perfurar um novo poço, então eles enviam as coordenadas desse poço por uma equipe de geodésia. Essa equipe vai a bordo de navios quando é no mar, ou vai uma equipe de geodésia de topografia de terra quando é uma bacia terrestre, e eles vão fazer uma inspeção inicial da área, onde os geólogos identificaram como o melhor ponto para perfurar, vão fazer registros fotográficos e filmar. Esses registros eles vão ser levados para os órgãos ambientais para comprovar que aquela área ali ela atende os requisitos legais, ambientais, e eles vão fazer a sinalização de onde o poço vai ser perfurado. Aqui na imagem nós vemos pequenas boias que foram colocadas por um ROV, um veículo remotamente operado no fundo do mar, de forma que a localização no meio desse triângulo de boias é a localização geográfica que os geólogos pediram para ser perfurado o poço. Então, depois, quando a sonda de perfuração ela chega, é registrado que a sonda perfurou exatamente naquela localização que os geólogos identificaram e que foi aprovada pelos órgãos ambientais. A atividade de acompanhamento de poço consiste em uma equipe de geólogos. Essa equipe de geólogos fica dentro da sonda de perfuração e faz o monitoramento de diversos parâmetros durante a perfuração do poço. Os geólogos podem integrar uma equipe chamada mudlogging, que avalia 24 horas por dia as amostras de rocha triturada e de lama de perfuração, em busca de indícios de hidrocarbonetos. Os geólogos ainda monitoram as curvas petrofísicas, que constituem leituras de propriedades físicas das rochas, feitas por equipamentos muito sensíveis, instalados próximos à broca de perfuração. Durante o acompanhamento do poço, o geólogo responsável envia informações para a base de operações, onde outros geólogos analisam esses dados e ajudam nas tomadas de decisão, em tempo real. O geólogo dessa forma monitora se o poço está atingindo seus objetivos geológicos e se está ocorrendo conforme o planejamento, ou se mudanças precisam ser feitas enquanto o poço é perfurado. As amostras são enviadas então para o laboratório de geologia, onde são feitos diversos estudos, como estudos petrográficos através de microscópio eletrônico e difratômetro de raio-x, e estudos bioestratigráficos, além da descrição sedimentológica e petrográfica das amostras, principalmente testemunhos e plugs de rocha. Esses estudos não só permitem identificar e avaliar a presença de petróleo e gás, como também elaborar modelos estratigráficos, que levam ao melhor entendimento da bacia sedimentar que está sendo explorada. Todo esse trabalho ele envolve também levar essas informações para a diretoria de uma empresa e convencê-la a investir milhões, dezenas de milhões de dólares nesses projetos, né? Então, esses estudos geológicos e geofísicos, eles passam a identificar um conjunto de riscos, são riscos geológicos, principalmente na etapa que o geólogo participa, onde ele identifica, existe um sistema petrolífero nesse local? Existiu a migração do petróleo lá da rocha original até a rocha reservatório? Existe um trapeamento? Esse petróleo tem condições de ter sido armazenado numa armadilha geológica? Existe o selo? Esse petróleo ficou acumulado ali e não escapou ao longo do tempo geológico? Existe o reservatório, aquela rocha permeável da qual eu vou conseguir extrair o petróleo? Esses estudos sobre esses riscos são levados para um comitê de exploração, onde geólogos, geofísicos e engenheiros experientes da empresa vão avaliar, e é como se fosse uma defesa de TCC, se fosse uma defesa de uma dissertação de mestrado, e a equipe ali, composta de geólogos e geofísicos, vai defender o seu projeto e mostrar para esses consultores da empresa que é realmente viável perfurar um poço novo naquela localização que eles estão dizendo.
Uma vez que os princípios geológicos e geofísicos foram concluídos, então esse estudo ele passa para um segundo nível e vai para um comitê estratégico, um comitê econômico estratégico, que vai avaliar não agora se geologicamente é provável que exista petróleo ali, mas eles vão avaliar se economicamente é viável perfurar aquele poço, se você tem tecnologia, se você tem logística, se você tem dinheiro para seguir adiante com aquele projeto. Então, depois que passa por esse comitê econômico estratégico, que é outra defesa de dissertação de mestrado, aí sim a diretoria da empresa aprova para fazer a perfuração de um novo poço. E o geólogo acaba utilizando e se deparando com termos muito próprios da indústria petrolífera, termos de avaliação exploratória e de reservatórios. Um termo muito usado é o lead, ou prospecto, que é aquela localização onde muito provavelmente pode se encontrar um reservatório. Existe o termo play, por exemplo, o play mucuri, o play oligomioceno de Marlim, o play pré-sal. O play ele é um modelo geológico onde ocorrem reservatórios. Então, na formação mucuri, naqueles arenitos da formação mucuri, existe um play. E pode existir vários reservatórios que tem aquele petróleo com a mesma rocha geradora, que participou daquela mesma migração e se acumulou naquele mesmo arenito mucuri. Isso é um play. Quando os geólogos identificam um play, então eles passam a identificar vários alvos estruturais perseguindo aquele play. Existe o termo aqui, que é o termo da estatística, P10, P50, P90, que é quando o geólogo ele vai mostrar o seu projeto, ele dá uma visão pessimista e uma visão otimista. Então ele mostra para a diretoria da empresa, pelos cálculos que eu estou fazendo aqui, com esse mapa estrutural, né, eu tenho 10% de chance de ter além desse volume aqui. Mas eu tenho 90% de chance de ter no mínimo esse volume aqui. Então ele mostra qual a visão mais pessimista e a visão mais otimista, de forma que a diretoria da empresa vai avaliar os riscos e as recompensas desse projeto. E ali na avaliação do reservatório, depois que já tem muitos dados, tem dados de poços perfurados, tem dados petrofísicos, tem modelos já rodando, então você começa a extrair informações como o Gross Rock Volume, Net to Gross, Net Pay, você começa a identificar qual é o tamanho daquela rocha reservatória, a espessura daquela rocha reservatória, qual é a relação de rocha permeável em relação ao total de rocha daquela rocha reservatória, qual é a relação de rocha permeável com fluido em relação à espessura total daquela rocha reservatória. Então esses são termos que os geólogos e engenheiros ali no reservatório, né, nas gerências, nas diretorias de reservatório de uma empresa petrolífera, vão tentar responder. Então é isso, galera. O geólogo atuou lá na aquisição do novo bloco exploratório, ele atuou na geofísica, ele atuou na interpretação dando a locação dos poços, ele atuou ali na delimitação do reservatório e depois ele entregou cubado, mapeado para a empresa, um novo campo de petróleo descoberto. E é assim que o geólogo atua na indústria de petróleo e gás. É assim que o geólogo atua em cada etapa. É assim que os geólogos descobrem petróleo, seja nas areias do deserto, seja no fundo do oceano, em águas ultras profundas. É isso, galera. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Mostre para aquele engenheiro que quer entender um pouquinho mais lá do seu trabalho. Mostre para o seu calouro da faculdade. Mostre para o seu colega que está pensando em cursar geologia. Venham aí, junto com o Geomante, conhecer cada vez mais da indústria do petróleo e gás. Se você quer saber sobre geologia, se você quer saber sobre geopolítica, se você quer saber sobre o mundo do petróleo. Até a próxima, pessoal!